Vamos pedir que o Espírito Santo agora abra o nosso coração para que nós ouçamos a palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que fez milagres no coração de tantas pessoas que você tem ouvido testemunho, pessoas que têm conseguido enfrentar as barreiras mais difíceis, porque se abriram ao Espírito Santo através da palavra de Deus. Vamos agora rezar, pedir que o Espírito Santo ilumine nosso coração, faça esse sinal da cruz, talvez como nunca antes você fez, sabendo que você sela e consagra sua mente, seus lábios, seu coração e todo o seu ser ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nossa Senhora ensinou uma oração e ela disse que ela mesma pediria ao Espírito Santo que nos iluminasse quando nós rezássemos com essa oração que ela ensinou. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pede mais uma vez, vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Peça que o Pai, em nome de Jesus, cele agora os seus ouvidos com o seu Espírito Santo, cele agora o seu coração, para que você possa se abrir à palavra da salvação que vem do céu ao seu coração. Amém. Hoje a palavra de Deus quer nos falar, como você viu na thumb dessa live de hoje, na abertura dessa live de hoje, escrito: livrai-nos dos nossos inimigos, corporais e espirituais. Livrai-nos dos nossos inimigos. É uma pergunta que parece redundante que eu vou fazer, mas Jesus também fazia essas perguntas. O homem era cego e Jesus perguntava: o que você quer que eu te faça? Jesus queria ouvir do cego dizendo: que eu veja, Senhor. O homem era leproso e Jesus perguntava, porque ele queria ouvir daquele homem: que eu fique limpo, que eu fique curado da lepra, Senhor. Por isso eu pergunto a você: você quer realmente ser livre dos seus inimigos? Jesus pergunta a você: você quer realmente ser livre dos seus inimigos? Porque às vezes a gente tem uma tentação de achar que é como se fosse um passe de mágica. Nós fazemos aqui no Exército de São Miguel muitas vezes orações fortes de libertação, orações que mandam embora Satanás porque ele não pode suportar, orações que quebram feitiços, quebram maldições, orações que realmente as pessoas testemunham como se sentiram mais leve, como sentiram algo ruim saindo da casa delas. Mas não basta isso. Não basta isso para que eu seja livre dos meus inimigos. Não basta simplesmente fazer uma oração de libertação e não fechar as portas, porque senão os inimigos vêm com mais força. Não basta eu fazer uma oração para quebrar a inveja, para quebrar a maldição, e eu não estar unido a Deus. Se você quer realmente que Deus te livre, te proteja dos seus inimigos, no capítulo 23 do livro do Êxodo, Deus vai dizer que se você estiver unido a Ele, se você ouvir a voz dEle, vivendo os mandamentos dEle, obedecendo o que o anjo da guarda que Ele envia fala na sua consciência, porque a sua consciência diz o que é certo e o que é errado, e o anjo da guarda ajuda a iluminar a nossa consciência. Quando a gente vai fazendo uma coisa errada e sente uma vozinha dizendo: isso não está certo, Deus vai dizer em Êxodo 23, se você obedecer a minha voz, eu serei inimigo dos teus inimigos. Olha que palavra forte. Deus está dizendo: eu serei inimigo dos teus inimigos. Mas para que isso aconteça na sua vida, você também precisa ser inimigo dos inimigos de Deus. Você precisa tomar uma postura.
você precisa tomar uma decisão. Nós queremos livramentos na nossa vida, nós queremos proteção, nós queremos estar livre de inveja, estar livre de feitiços, porque o mal existe, o mal espiritual, e o mal espiritual também age através de pessoas físicas, pessoas que nos querem o mal no trabalho, pessoas que têm inveja da nossa família, pessoas que não ficam felizes em nos ver felizes. Existem pessoas que querem o mal mesmo da gente. E isso é triste, mas às vezes até dentro da nossa própria família. Conhecidos, amigos, colegas de trabalho. Existem pessoas que querem nos destruir. Mas quando uma pessoa não está próxima de Deus, não está unida à palavra de Deus, não ouve a palavra de Deus, essa pessoa vive com medo. Essa é a realidade de muitas pessoas que se dizem até cristãs, mas vivem com medo. Medo de inveja, medo de malefícios, medo de maldições. E me desculpa dizer com franqueza, falta ainda união com Deus. Falta ainda você ser inimigo dos inimigos de Deus, porque a promessa de Deus é que se você estiver com Ele para valer, Ele vai ser inimigo dos teus inimigos. Vão cair 1000 ao teu lado, 10.000 do outro lado, e nada te atingirá. Isso é uma promessa de Deus. Mas muitos cristãos ainda vivem escravos do medo. A palavra de Deus vai dizer: aquele que vive no medo não é perfeito ainda no amor, porque Deus é amor, e o amor lança fora o medo. Aquele que vive no medo ainda não se abriu totalmente ao amor de Deus. Eu não estou falando de ser totalmente santo, não. De ser, nossa, eu sou santo como os santos canonizados. Não é isso, não. É ser um cristão autêntico, uma pessoa de fé. Deus quer ser inimigo dos seus inimigos. Mas não basta um cristianismo de verniz. Deus quer te ensinar. Você precisa tomar uma decisão. Ou você é inimigo do mundo, ou você é inimigo da cruz de Cristo. Eu quero ler para você uma passagem, se for possível você anota, Filipenses capítulo 3, está escrito assim, São Paulo vai dizer: sede meus imitadores, irmãos, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois há muitos, dos quais muitas vezes eu vos disse, e eu repito agora chorando, muitos cristãos, gente, se comportam como inimigos da cruz de Cristo, são inimigos da cruz de Cristo, o seu fim é a destruição, o seu Deus é o ventre, a sua glória está naquilo que é vergonhoso. A palavra de Deus está te ensinando, meu irmão, minha irmã, que esses cristãos, a glória deles está naquilo que é vergonhoso. Sabe o que São Paulo está falando aqui? Me desculpe a franqueza, mas eu preciso falar o que São Paulo dizia. Ele está falando dos órgãos genitais. A sua glória está naquilo que é vergonhoso, porque os judeus tinham a sua glória em fazer a circuncisão no órgão genital. E a glória de pessoas que se dizem católicas está no sexo, na carne, no pecado. São Paulo está dizendo, eu repito isso para vocês chorando. Existem pessoas que estão dentro da igreja, que estão comungando, mas o seu Deus é o ventre. Ventre significa na Bíblia não somente a gula, gosta de comer comidas gostosas, não somente isso não. Quando a palavra de Deus diz o seu Deus é o ventre, ventre significa também a questão sexual. Eles só falam de coisas picantes, de coisas baixas, de coisas, o sexo é o seu Deus. São Paulo está dizendo, pessoas que se dizem cristãs, são inimigos da cruz de Cristo. E você precisa tomar uma decisão. Ou você é inimigo de Deus, inimigo da cruz, ou você é inimigo do mundo. Olha aqui o que outra passagem bíblica vai nos dizer. Se você puder abrir a sua palavra em Tiago, ou pelo menos anotar. Tiago capítulo 4 vai dizer assim: vocês pedem, de onde vêm as guerras, as lutas entre vós?
vem dos prazeres que guerreiam nos vossos membros. Vocês cobiçam e não têm, então matais. Buscais com avidez, mas nada conseguis, então vos entregueis à luta. Não possuís porque não pedis, mas irmão, eu peço. Pedis, mas não recebeis porque pedis mal, com o fim de gastardes nos vossos prazeres. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Como é que Deus vai ser inimigo dos teus inimigos? Se você quer ser amigo do mundo, e a Bíblia está dizendo que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Pode registrar isso. Tiago capítulo 4, versículo 4. Fácil, 4:4. Tiago 4:4. Quem quiser ser amigo do mundo será inimigo de Deus. E vai dizer que Deus tem ciúme. Deus tem saudade, sabe, como um esposo que vê a sua esposa com outro homem. Oséias capítulo 3, Deus diz assim: você, Oséias, ama a sua esposa, mesmo que ela tenha te traído. Você ama a sua esposa? Você quer abandoná-la? Pois eu, o Senhor teu Deus, sou esposo do povo de Israel. Mas mesmo o povo de Israel me traindo com outros esposos, que são os ídolos, eu continuo amando. Deus está dizendo que é adúltero aquele que tem amor do mundo. E outra passagem ainda, é importante você registrar essas passagens. 1 João, capítulo 2, vai dizer assim: não ameis o mundo, e nem aquilo que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo aquilo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho das riquezas, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Entenda bem o que Deus está te dizendo. Você precisa tomar uma decisão. Muitas pessoas estão dentro da igreja levando uma vida dupla. Muitas pessoas já consagraram a Nossa Senhora e tem outra esposa fora do seu casamento que ninguém sabe. Tem outros filhos. Muitas pessoas estão dentro da igreja comungando e estão com uma vida de pecado escondida. O catecismo da Igreja Católica diz: se você morrer nesse estado, você vai para o inferno. Não adianta vir com essa conversa de dizer: irmão, o senhor está me julgando. Jesus diz no Evangelho: tem quem vai te julgar, não sou eu que vou te julgar. Jesus diz: a palavra vai te julgar no último dia. Se você não cumprir a palavra, e a palavra diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus, é você que se condena. Deus não condena ninguém ao inferno, é a pessoa que se condena quando ela decide desobedecer os mandamentos da lei de Deus. E se alguém está nessa vida de pecado, volte atrás enquanto é tempo, porque existe solução. A misericórdia é infinita quando alguém abre o coração. Um único tribunal que você declara que você realmente é culpado e merece o inferno, e você sai livre. Nos tribunais do mundo você conta que você é culpado e você vai preso. Aqui, no tribunal da misericórdia, diante do sacerdote, você vai ser limpo, restaurado, e o inferno acaba, de graça, porque Jesus pagou gratuitamente o preço do seu pecado, por maior que seja. Mas é preciso tomar uma decisão, é preciso tomar uma decisão. E o principal, quando você lê a palavra de Deus, o principal que acontece na sua vida é uma ruptura com aquilo que está errado. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que separa até a alma e o espírito. Separa aquilo que é mundano daquilo que é de Deus. Quando uma pessoa se abre, muita gente quer ler a Bíblia, meditar a palavra. Só que o principal de você ler a Bíblia e meditar a palavra é deixar o pecado.
Eu conheci pessoas dentro da igreja que queriam ir para a igreja, participar de festa, dar donativos, ajudar, mas não queria deixar sua situação de pecado mortal. Jesus diz: vinho novo em odres novos. Não adianta você querer receber Jesus, você querer usar roupa de cristão, você ir para a missa e se comportar bonitinho, você participar de coisas sociais da igreja, se você não quer mudar de mentalidade. Esse vinho novo tem que ser em odres novos. Você precisa ter um estilo de vida com Deus. Não adianta viver de aparência, a Deus não se engana, de Deus não se zomba. Diante de todos você pode estar bonitinho, mas se você não tomar uma decisão de amar a palavra de Deus, é romper com o mundo. Todos nós temos dentro de nós certas coisas, certas inclinações mundanas. Deus diz: eu vou ser inimigo dos seus inimigos, mas você precisa odiar os inimigos de Deus. E esses inimigos de Deus são três, que te faz ser mundano. 3 coisas te fazem ser mundano. 3 inimigos você precisa odiar. Nós pregamos uma doutrina de ódio, sim. Ódio ao pecado, ódio a Satanás, ódio ao mundanismo, ódio às nossas tendências más, que são chamadas de homem velho, de carne. A igreja nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, Jesus Cristo nos ensina, que são 3 os inimigos que nós precisamos lutar. Desses 3 inimigos, o mais difícil de todos se chama carne. A carne não significa que o seu corpo é mau. Carne na linguagem bíblica significa o homem velho, a mulher velha. Algumas pessoas do mundo talvez não saibam disso, mas existem pessoas dentro da igreja que também não sabem disso. Dentro de nós existe algo lindo, como uma pérola, como um diamante, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas por causa de Adão e Eva, do seu pecado, nós herdamos, é como se esse diamante caísse num lodo, num esterco, numa fossa. Existe dentro de nós coisas, no mais íntimo de nós está a imagem e semelhança de Deus, o próprio Deus que é amor. Você foi feito à imagem e semelhança de amor, por isso você é feliz quando você ama e é amado. Mas antes de você conseguir vivenciar a plenitude desse amor, você encontra muita coisa ruim dentro de você, inclinações ruins. Nós não queríamos ser egoístas, mas nós somos. Nós não queríamos ser sensuais, mas somos. Nós não queríamos ser muitas coisas, preguiçosos, mas somos. Alguns têm algumas tendências mais, não queríamos ser coléricos, irados, mas somos. Existe um monstrinho dentro de nós. E quem ignora isso, não conheceu ainda o caminho da salvação. Não entendeu que a vida cristã é uma batalha, é uma luta, é uma guerra. Por isso que nós somos guerreiros. Jó capítulo 7, versículo 1. A vida do homem sobre a terra é uma luta. Não estamos no paraíso. Dentro de nós existem inclinações muito ruins. Existem algumas pessoas que têm mais inclinações para alguns tipos de coisa, outras para outros. Cada um tem as suas dificuldades mais fortes, as suas fragilidades mais fortes. Hoje em dia está na moda no mundo falar sobre autossabotagem, né? A pessoa diz: eu mesmo estou prejudicando o meu crescimento, mas numa visão às vezes só humana, de crescer como bom profissional, de crescer como intelectual, de crescer nas minhas potencialidades, talentos, habilidades, né? A gente mesmo se autossabota, mas existe essa autossabotagem no nível mais profundo, quando nós nos destruímos. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em drogas, ela faz aquilo porque ela quer o prazer, ela quer o bem, mas é um prazer que destrói a si. Por isso o principal inimigo que nós temos que lutar somos nós. A minha inclinação ruim. Dentro de mim, dentro de você existe algo muito mundano, algo muito egoísta, algo muito vaidoso, orgulhoso.
Hoje a gente tem como modelo São Luís, ontem nós celebramos ele, e ele escreve assim: essa tendência que o pecado deixou em nós, nos deixou mais coléricos que um tigre, mais vaidosos do que um pavão, mais apegados à terra do que um sapo. O que mais que ele fala? Né? Ele fala outras coisas, cada animal vai representando mais glutões do que os porcos. Ele vai dizendo, gente, e não é só palavra assim para ilustrar, não. Nós temos tendências muito ruins, basta ver o que a humanidade está fazendo, pai matando filho, filho matando pai. Quando se afasta de Deus e ama o mundo, acontece isso, o que estamos vendo por aí. E o Senhor, primeiro inimigo é esse, a carne, o segundo inimigo é o mundo. Mas, irmão, nós temos que amar a natureza, temos que amar as árvores, temos que amar as montanhas, os passarinhos. Mundo não é isso. Mundo, na linguagem bíblica, significa o pensamento mundano. Significa as pessoas que seguem o príncipe deste mundo. O rei deste mundo é Deus. Mas por causa do pecado, o ser humano deu licença para o inimigo exercer um principado sobre este mundo, até a vinda de Cristo. Por isso, a Bíblia vai dizer que o mundo todo jaz significa túmulo, jazigo, está morto sob a ação do inimigo. O mundo jaz sob o maligno. E quem ama este mundo, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Quem ama os prazeres deste mundo, quem ama as riquezas deste mundo, o diabo ofereceu tudo isso a Jesus na tentação. Quem ama isso vai perecer com este mundo. Como é que o Padre Marcelo diz? Prefiro passar com Cristo que não passa, do que passar com este mundo que passa. O céu e a terra passarão, minhas palavras não passarão. O que significa mundo então, irmão? Significa que muitas vezes o inimigo usa de pessoas para te levar para o mal, para te seduzir para ser desonesto, para te seduzir para receber prazeres ilícitos, para te levar ao adultério. O mundo diz que é bom levar vantagem em cima do outro. O mundo diz, e às vezes até os pais ensinam valores mundanos, tem que ser o melhor, não leva desaforo para casa. O mundo tem valores contrários aos valores do Evangelho. E às vezes aí que muitas pessoas têm medo de serem prejudicadas pelo mundo, mas o mundo ele seduz e depois ele te destrói. E às vezes o mundo usa de pessoas que até parecem amigos, porque Jesus diz, quem não junta comigo espalha. O mundo usa muitas vezes de pessoas que parecem suas amigas, mas você confiou nelas e não em Deus, e você se decepcionou de maneira feia. O mundo nos fala de vaidade, de brilho, de glória, de riquezas. E quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Quem quer os aplausos do mundo perde a Deus. E o terceiro inimigo é o próprio diabo. O diabo vai usar das seduções do mundo e vai usar das suas fraquezas, porque ele conhece se é mais a ira, se é mais a sensualidade, se é mais a preguiça, se é mais o orgulho, a vaidade, a fama, o aplauso. O diabo vai usar dessas duas mãos para te aprisionar. O diabo não aparece como monstro do início, não. No início ele aparece como amigo, como sedutor, como companheiro, como um paizão, que te dá tudo o que você quer, e depois ele te destrói. É assim que o traficante faz. Ele começa de amigão, começa dando de graça a droga e tudo, depois ele diz que mata se você não der o dinheiro alto que você está devendo para sustentar o seu vício. Assim que o diabo faz. O diabo sempre começa aparecendo de amigo, e depois é que ele começa a te atormentar como um monstro. Nunca ele aparece como um monstro, no início. Ele sempre começa querendo te dizer que é amigo. Então, meu irmão, minha irmã, nós queremos aprender hoje, e aprender com esse grande santo que nós temos aqui, que nós celebramos hoje, São Luís Maria Grignion de Montfort. Este santo, ele aprendeu que para você ser amigo de Deus, para você ser amigo da cruz, você precisa ser inimigo do mundo.
E ele aprendeu porque diz na palavra de Deus, se alguém quiser ser sábio aos olhos de Deus, se torne louco para este mundo. Se torne louco para este mundo. São Paulo vai dizer, o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Sabe o que significa isso? O mundo morreu para mim. Eu não quero mais ser escravo das seduções do mundo. Se enquanto você não fizer esse propósito, você não vai ter a proteção de Deus e o livramento. Quando você se decidir ser inimigo do mundo, o mundo está crucificado para mim. E sabe o que significa eu estou crucificado para o mundo? Significa que vão zombar de mim, eu vou ser crucificado pelo mundo. Significa que vão fazer chacota de você, significa que vão zombar. Se chamaram Jesus até de Beelzebu, o que não farão aos seguidores dele? Ele diz, é preciso que te chamem louco. Se você quer ser santo aos olhos de Deus, belo aos olhos de Deus, sábio aos olhos de Deus, diz a carta de São Paulo aos Coríntios, se torne louco aos olhos do mundo. O mundo vai te crucificar, mas em compensação você vai ter paz no coração. No começo é mais difícil, mas quando você se torna inimigo do mundo não é inimigo das pessoas, não é se achar melhor que os outros, não é dizer que todo mundo é pecador e você é santo, não, mas é romper com os valores do mundo, ao preço de ser zombado, humilhado, a preço de ser motivo de chacota. Um jovem que na sua escola diz, eu sigo os valores do Evangelho e eu vou casar virgem, e você ser humilhado. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Quando falarem todo mal contra vós por causa de mim, porque grande será a vossa recompensa no reino dos céus. Quando você se decide de ser inimigo do mundo, sabe o que acontece? O mundo pode te odiar, mas tome bênção de Deus na sua vida, tome livramento de Deus na sua vida. Sabe o que aconteceu com São Luís Maria de Montfort? Quando quando via pessoas dançando imoralmente, pessoas que se diziam cristãs, dançando danças imorais, no meio daquele bar ele chegava e ele gritava bem alto, quem for de Deus se ajoelhe comigo, e ele se ajoelhava no meio daquele bar, e começava a rezar bem alto, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Grande maioria saía correndo, ia embora, ficava confusa, nem sabia o que estava acontecendo. E alguns se ajoelhavam e junto com ele rezavam, o demônio era esmagado. Quantas vezes ele levou uma surra por causa disso? Quantas vezes São Luís desfez um monte de coisas mundanas? E por isso ele criou inimigos. Só que esses inimigos não conseguiram contra ele, porque ele tinha a proteção de Deus. Uma vez colocaram veneno na sua comida, mas por graça de Deus ele conseguiu a tempo perceber e ele tomou os remédios necessários e ele não morreu. Veneno mortal. Foram protestantes calvinistas que estavam vendo os protestantes se converterem e tentaram matar São Luís. Numa outra vez ele percebeu pessoas que estavam com má intenção querendo destruir a obra de Deus, a pregação que ele estava fazendo, e Deus mostrou e ele atacou aquelas pessoas, disse, vocês estão sendo inimigos da cruz de Cristo. Sabe o que aconteceu? 3 homens armaram uma emboscada para ele, 3 homens ficaram desde 7 horas da noite até 11 horas da manhã, esperando São Luís passar por aquele caminho, porque sabiam que ele iria passar por ali, para ir na casa de um escultor, para resolver algum assunto. Quando São Luís foi passar por aquele caminho com outro amigo, não sabe-se o que aconteceu, nem ele sabia explicar, ele se sentiu mal indo por aquele caminho, ele não quis ir por aquele caminho, ele sentiu alguma coisa estranha, e por isso ele foi por um caminho muito mais longo para chegar no destino dele. Aqueles homens ficaram esperando a madrugada inteira, desde 7 da noite até 11 da manhã. E depois num bar
se ouviu ele dizendo: nós tentamos matar esse homem, mas não sabemos o que aconteceu. Ele tinha dito que ia lá, depois soubemos que ele foi naquele lugar, mas ele não passou naquela rua. Livramentos. Quando você se torna inimigo dos inimigos de Deus, quando você se decide ler e meditar a palavra de Deus, você se torna inimigo do mundo, e Deus começa a te proteger. Você pensa que nós, irmãos e irmãs, não somos vítimas de bruxarias, feitiços, satanistas que não gostam da gente? O trabalho de evangelização? Mas Deus é o nosso defensor. Êxodo 23, eu serei inimigo dos teus inimigos. Nós somos pecadores? Somos. Temos dentro de nós o homem velho, a carne, o mundo, o pecado, temos, mas nós nos confessamos toda semana, fecha as brechas. Nós comungamos todo dia, nós adoramos Jesus todo dia, rezamos o ofício divino, procuramos pedir perdão dos nossos erros, sempre perdoar uns aos outros, nunca ir dormir com mágoa no coração. E o inimigo não pode nada, se você se torna amigo de Deus e inimigo do mundo. Nós somos fracos e pecadores como você, mas nenhum feitiço vai atingir aquele que é de Deus. Não toqueis os meus ungidos, diz o Senhor. Deus não vai deixar ninguém tocar em você. Você vai passar por cruz, você vai passar por lutas, mas você sempre vai superar e vai ser vencedor, porque Deus está fazendo uma promessa: eu serei inimigo dos teus inimigos. E nós queremos pedir a São Luís Maria, este santo que chegou ao mais alto grau de santidade. Santa Faustina diz que só entra no céu quem é santo, está na Bíblia, em Hebreus capítulo 12 e 13. Porém, Santa Faustina diz no diário, deixa eu ver aqui, no número 529, se eu não estou enganado, Santa Faustina vai dizer assim: lá no céu existe um outro céu, porque alguns santos vão ter acesso aquilo que só os eleitos vão conseguir, santos que têm uma eleição especial, e São Luís é um desses santos, que chegaram no mais alto grau de santidade, porque na Bíblia existem coisas que são para todos, mas na Bíblia existem coisas que são conselhos. Se você quiser, vou dar um exemplo, você pai, mãe de família, você jovem, para ser santo, você tem que viver os 10 mandamentos, mas eu, irmão Luiz Maria, irmão Manuel Maria, a irmã Dominique, as irmãs que estão aqui, para a gente ir para o céu, a gente fez um voto de viver os conselhos que o Evangelho dá. O Evangelho não obrigou ninguém a fazer voto de pobreza para ser igual a Jesus, totalmente sem nada no seu nome, mas nós fizemos. Se a gente ganhar uma coisa e ficar escondida, vai pagar caro. A gente fez o voto de celibato. Você pode se casar, se ficar viúvo, pode casar de novo. Nós não. Para toda a nossa vida vamos viver só para Deus. Você pode, se você ganha um presente, você pode dar para quem você quiser. Mas nós não, temos o voto de obediência, temos que pedir permissão para fazer isso, para fazer aquilo. Então São Luís viveu todos os conselhos do Evangelho, em totalidade. E São Luís vai ensinar aqui o caminho mais perfeito para você conseguir romper com o mundo e vencer todos os males do inimigo e seduções do inimigo, é por meio da Virgem Maria. Por isso São Luís Maria quer entrar como general desse nosso exército, e nesse mês de maio ele vai nos acompanhar todo mês. Todo o exército vai renovar a sua consagração ao Imaculado Coração de Maria, de uma maneira muito bela e solene, e aqueles que quiserem, nós podemos indicar a playlist que existe aqui no canal do YouTube, para você fazer a consagração mais perfeita que existe, que é essa aqui, que usa essa correntinha, é só um sinal exterior, mas São Luís vai ensinar a maneira mais perfeita de você romper com o mundo, mesmo vivendo no dia a dia, no seu trabalho, suas obrigações normais, você vai se entregar totalmente à Virgem Maria, e por meio dela, você vai ser todo de Jesus. Romper com os valores mundanos, romper com Satanás, romper com a carne pecaminosa. Esse mês de maio será um mês que nós vamos aprender, e São Luís vai nos ajudar a romper com o mundo e a viver para Deus.